Neste vídeo eu quero te contar como criar um cronograma de estudos para você se organizar e estudar o que você precisa por conta própria, porque muitas vezes nos disciplinar para estudar por conta própria é um desafio. Vamos? Logo que eu casei, eu fiquei por um tempo, por um ano, estudando para o mestrado. Eu basicamente casei no mesmo mês que eu concluí a minha graduação. Então eu formei e casei no mesmo mês. Então o combinado era que eu estudaria por esse período para entrar no mestrado, porque esse era o meu foco. E foi isso que eu fiz. Então eu comecei a estudar por conta própria para o mestrado que eu queria, que era um mestrado bem difícil. É um mestrado que a classificação dele é CAP7, então é um dos mestrados mais difíceis que se tem. Na minha área ele é um mestrado bem difícil e eu estudei para ele por conta própria e eu passei. Não passei de primeira, queria muito ter passado de primeira, chorei muito porque não passei de primeira, mas eu passei na segunda tentativa e eu estudei sempre sozinha, sempre estudei por conta própria do meu jeito. E neste vídeo eu vou contar para vocês como eu me estruturei para passar no mestrado por conta própria. A primeiríssima coisa que eu fiz foi separar o material que eu precisava para estudar. A recomendação do mestrado eram 4 livros, sendo 2 de um dos temas e 2 de outros temas, então você poderia escolher um livro de cada tema. Era quase o livro inteiro e eles são bem grossos, é um livro enorme, com mais de 2.000 páginas, um outro tem mais de 1.000 páginas, e é um livro técnico, é um livro mais complexo de se ler, e é uma baita bibliografia. E aí eu escolhi esses meus 2 calhamaços, qual dos dois eu iria estudar. Eu tinha os outros também para dar uma lidinha, mas que eu ia estudar a fundo e ficar nele, eu escolhi os 2. E nesse momento eu precisei parar, olhar para essa bibliografia e falar, tá, preciso vencê-la, preciso dominar o que está nesses livros. A segunda coisa que eu fiz foi pegar essa bibliografia que eu separei e organizar os capítulos para que eu conseguisse terminar os livros antes da prova, porque era essencial que eu tivesse um tempo extra, um espaço, um respiro antes das provas para eu conseguir revisar a matéria, revisar o que eu anotei, revisar aquilo que não estava entendendo bem e tudo mais. Então eu elaborei tudo isso e como eu estudaria. Então eu fiz um cronograma de até quando eu tinha cada capítulo para estudar. E aí eu fui organizando as minhas semanas dessa forma. A terceira coisa que eu fiz foi criar um plano de estudo. E aí nesse plano eu estruturei sem muitos detalhes, mas de uma forma clara e óbvia para mim. Eu estruturei quando eu estudaria o que, como seria esse estudo, qual era o objetivo, o que eu deveria saber no final do capítulo, quais questões eu deveria resolver no final. Então eu fui colocando atividades e junto com a leitura. Então eu fazia a leitura do capítulo, fazia o resumo, eu precisava fazer um resumo daquilo que ficou na minha mente e eu também resolvia as questões que tinham para que eu tivesse certeza que eu estava ali estudando bem. Então eu coloquei tudo isso em um grande plano de estudo. Depois disso, eu defini o horário que eu deveria estudar todos os dias. Então, eu separei meu dia em grandes blocos de tempo, meus dias em ciclo Pomodoro. E foi nessa época que eu comecei a usar o Pomodoro. O que é o Pomodoro? Pomodoro é uma forma de focar. Então, você coloca um timer de 25 minutos. Durante esse período você não pode fazer nada a não ser aquilo que você se propôs a fazer, a não ser o seu estudo. Então, se eu estava estudando o livro naquele momento, eu não podia fazer mais nada durante os 25 minutos a não ser estudar o livro. Quando o timer tocava, eu tinha 5 minutos de descanso, que eu poderia fazer qualquer coisa que eu quisesse na minha vida, menos me voltar para o livro. Então eu podia fazer milhares de coisas, menos estudar. E aí eu fazia isso. 25 minutos estudando, 5 minutos de pausa. 25 estudando, 5 de pausa. Repetia isso 4 vezes, 2 horas, né? 2 horas de ciclos pomodoros, 4 ciclos. Depois eu tinha um descanso maior de 20 minutos. E então eu retornava para os meus estudos. E aí eu separei no meu dia o tempo para eu fazer isso. Porque é importante você colocar o estudo em um horário, porque você marca um compromisso com você. É muito fácil procrastinar tarefas difíceis, como estudar. Estudar não é uma coisa fácil. Então, a gente precisa de horário para que a gente cumpra aquilo que a gente se propôs a fazer. Então, para que eu estudasse, eu precisava de horário. Para otimizar o meu tempo, eu preciso desse cronograma. Então, hoje eu preciso estudar isso. Então, eu tenho que dar o meu jeito e estudar isso.
E à medida que eu fui estudando, que eu fui olhando os capítulos, eu fui vendo como estava o meu plano de estudo e se ele estava de acordo com o que eu me programei. E aí eu fui fazendo os ajustes necessários. Então, eu estudei para imunologia e bioquímica. Eu estudava imunologia mais rápido do que eu estudava bioquímica. Então, na quantidade de páginas que eu tinha de bioquímica, eu demorava mais do que imunologia. Então, eu fui ajustando. Fora que o livro de bioquímica é bem maior do que o livro de imunologia. Então, eu fui me ajustando para que o meu cronograma condizesse com a realidade, fizesse sentido na realidade dos meus estudos, de pegar, abrir o livro e estudar dentro do tempo que eu tinha. Uma coisa maravilhosa do Pomodoro é porque quando você começa a estudar com ele, você fala assim, não, eu só vou estudar por 25 minutos. E aí a sua procrastinação, ela vai embora, ela fica meio... A sua procrastinação fica com preguiça, entendeu? Porque assim, são só 25 minutos. Eu não preciso ficar aqui por 2 horas, por 3 horas. Você vai indo aos poucos. Então eu vou estudar por 25 minutos, depois eu posso fazer o que eu quiser. Depois, mais 25 minutos, faço o que eu quiser. E aí você vai repetindo, então você não procrastina de estudar. A quinta coisa é deixar um tempo para a revisão. Revisar tanto o meu estudo, de dar uma lida no que eu aprendi naquele dia para aquilo continuar fresco na minha memória, quanto para revisar como foi o meu desempenho naquele dia. Foi nessa época que eu comecei a organizar a minha rotina de forma mais intencional e chegamos aonde estamos hoje. Eu comecei a olhar e falar, tá, imunologia eu estudo mais rápido do que bioquímica, então eu fui ajustando o meu calendário, fui ajustando o meu estudo para a minha realidade, para o meu desempenho na hora de estudar. E isso foi fundamental para o meu momento de estudo, isso foi fundamental para que eu conseguisse estudar os livros, estudar tudo, e eu consegui estudar tudo. Na primeira vez eu não estava preparada para a prova, acho que eu não estava esperando muito as questões da prova, sabe? Porque querendo ou não, são provas que são um pouco mais antigas, um pouco diferentes. Eu não tinha tido acesso a nenhum, eu não tinha nenhuma noção do que era a prova. E quando foi a segunda vez, eu já tinha muita clareza do que era a prova, eu tinha muita clareza do que estava ali, do que esperar. Eu passei, foi em terceiro ou em quarto lugar, mas foi algo assim, então foi uma classificação legal para mim. E foi muito bom, foi muito proveitoso organizar o meu cronograma. Quando eu criei meu cronograma e eu segui ele, não é que eu passei de primeira e fogos de artifício, eu não passei de primeira, mas foi a organização do meu cronograma que me fez estudar sozinha, estudar por conta própria, de uma forma eficaz. E assim, eu usei várias técnicas de estudo, né? Algumas técnicas para vocês que pode te ajudar. Uma técnica, por exemplo, que pode te ajudar na hora de estudar é: explica aquilo que você acabou de estudar como se estivesse ensinando uma criança de 5 anos. E aí, naquele momento que você começa a agarrar, sabe quando dá aquela agarradinha? Você fala assim, como que eu explico isso? É nesse ponto que você precisa estudar mais, que você precisa ter mais clareza. E aí eu fui usando isso, usando a técnica Pomodoro, escrevendo sempre, fazendo resumos para gravar, revisando os meus resumos, ensinando meu marido. Meu marido quase conseguiu fazer a prova do mestrado junto comigo, porque eu sempre ensinava para ele o que eu aprendia, falava sobre isso. Eu tornei isso uma realidade na minha vida. Se eu estou estudando, então eu me entreguei completamente ao estudo. E a criação do cronograma foi essencial para mim. Além disso, umas outras coisas que eu fiz foi assistir algumas aulas no próprio YouTube mesmo. Gente, eu amo essa plataforma aqui. Eu amo produzir conteúdo para cá, porque essa plataforma é muito rica para conteúdos mais sérios, conteúdos mais densos. Então eu assisti muitos vídeos aqui que me ajudaram também a passar no mestrado. Eu espero que esse vídeo te ajude a criar um cronograma de estudo, te ajude com a prova que você vai fazer e que você consiga se organizar. Eu quero finalizar de uma forma mais prática. Eu vou pegar o livro. Este daqui é o livro de imunologia. Deixa eu ver quantas páginas ele tem. Olha, ele tem 500 páginas só. Gente, eu jurava que era 1000. Olha só, eu estava enganada. Mas eu acho que pra mim foram umas 1 milhão de páginas que ele tem. Então, eu pegava... Ah, olha só, gente, isso aqui era o meu terror. É o mapa diabólico, não, o mapa metabólico. E eu peguei o que eu precisava estudar aqui. Então, eu peguei os capítulos que eu precisava estudar do livro. E daí, eu comecei a organizar os meus estudos. E tem alguns capítulos que são maiores do que outros e outros que são menores. Por exemplo, esse daqui de ativação de linfócitos são 14 páginas. Então eu fui colocando, organizando isso também, avaliando a quantidade de página. Aí eu criei um cronograma.
E aí, com os capítulos, com a clareza do que você vai estudar, você cria um cronograma colocando o horário para cada matéria. E assim, não coloca, tipo assim, 25 minutos de bioquímica, 25 minutos de imunologia. Não, porque você vai trocar muito rápido um estudo do outro. Faz pelo menos as 2 horas. Eu gostava de deixar um dia para cada, sabe? Então, um dia eu estudava tudo, de uma, no outro dia tudo. E aí, no final, eu comecei a colocar metade, metade. Na verdade, eu fui testando algumas formas de estudo para ver qual era melhor. Mas o ideal é que pelo menos se você vai estudar uma coisa de manhã, que seja só aquele tema de manhã. Se você vai, aí à tarde você estuda outro. Mas tenta não colocar muitos temas no mesmo horário, sabe? Muito seguido um do outro. Tenta focar em uma coisa por vez, porque o seu estudo vai ser muito mais proveitoso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva aqui no canal. Um beijo e até a próxima.